E aí, turma, tudo bem? Deixa eu tirar aqui, para quem não me conheceu, não assistiu a primeira aula remota que a gente fez online agora. Meu nome é Marcelo, eu sou biólogo, sou de Minas, e vou trabalhar com vocês dois assuntos, duas disciplinas do itinerário formativo 2, que vai ser abelhas indígenas e esta que a gente vai começar agora, que é genética, possibilidades e limites. Vou compartilhar a tela aqui para vocês pegarem a principal dinâmica da disciplina. Então, rapidamente, a disciplina ela vai ser feita em duas etapas. A primeira etapa vai ser eu trabalhando junto com vocês nessas videoaulas, conceitos básicos de genética, evolução, seleção natural, artificial, técnicas de manipulação genéticas e as implicações da biotecnologia, implicações éticas. E, num paralelo a isso, uma segunda etapa, lembrando que, apesar de serem etapas, elas vão ser em paralelos. Eu vou avaliar vocês com um banner. Eu quero que vocês escolham um tema de projeto de pesquisa de vocês. Como eu postei lá, pode ser trabalhado assuntos genéticos envolvendo racismo, melhoramento genético, questões de gêmeos siameses, gêmeos normais ou trigêmeos, enfim, assuntos que envolvam a genética, aconselhamento genético, exame de DNA, técnicas de biotecnologia, doenças genéticas, entre outros. Se vocês tiverem dificuldade em escolherem um tema, manda um oi lá também no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, ou então no meu e-mail. Eu sempre respondo o mais rápido possível. Não deixem de ficar sem mandar as suas dúvidas. E aí, então, eu vou sempre avaliar vocês em três coisas. Na participação nas aulas online. Então, quero que vocês sempre comentem, dá pelo menos um oi no vídeo lá, deste vídeo que eu estou postando no YouTube. Isso vai ser trabalhado com participação. Uma segunda parte vai ser as APCs. Vocês precisam fazer as APCs, que vai ser aí que eu vou saber onde vocês estão com dificuldades ou não para focar nessas aulas online. E, naturalmente, a avaliação do projeto de pesquisa de vocês, que será apresentado através do banner. Beleza. Ok? Isso é para quem perdeu o nosso Meet. Vamos agora, então, para, de fato, como vai o primeiro conceito básico, que é o DNA. Então, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu só confirmar uma coisa. Beleza. Queria confirmar se estava gravando. Beleza. Para vocês entenderem o DNA, eu quero que vocês entendam o seguinte. O DNA é onde armazena todas as nossas informações. É o nosso manual de instrução. E aí, vamos fazer um paralelo aqui. Suponha que você esteja querendo construir um robô. Beleza. Só que essa informação desse robô encontra-se numa determinada biblioteca. Okay? Estamos na biblioteca e achamos lá o livro com o código certo, com as receitas certas, as instruções para eu conseguir construir esse robô. Ótimo, estou satisfeito. Só que eu não consigo memorizar todas aquelas informações. Eu preciso levar o livro para casa. Logo, eu dou de cara com a placa que não pode levar o livro. Não pode sair com o livro da biblioteca. Então, eu só vou ter uma solução. Vou ter que fazer uma cópia dessas informações para eu poder levar. Deixo o livro quieto e levo a cópia para minha casa. É assim, mais ou menos, que acontece no núcleo da nossa célula. O DNA contém toda a informação de um organismo. No entanto, essa informação não sai do núcleo das células. E o DNA nada mais é do que uma estrutura muito longa, uma molécula muito, muito, muito grande. Quando eu falo grande, tudo é relativo, né? Se vocês terem uma ideia, se eu pegar uma molécula de DNA e esticar ela de uma única célula, vai ter a altura de uma pessoa de 1,80 m. O DNA também é conhecido como ácido desoxirribonucleico, pelas suas características químicas. Ele leva este nome. O DNA, então, é estruturado através dessa molécula gigantesca, uma forma de espiral, ou chamado de dupla hélice. É como se fosse uma escada em caracol, ok? É todo espiralado através
da sua estrutura molecular. Muito bem. Nessa escada em caracol, os corrimões são compostos por dois tipos de moléculas, que são o açúcar e o fosfato. Este vai compor o corrimão dessa estrutura molecular em escada em caracol. Já os seus degraus são compostos por 4 tipos de moléculas, que são chamadas de citosina, timina, guanina e adenina. Essas 4 moléculas, elas só se juntam estruturalmente, molecularmente, com determinado tipo de molécula. Por exemplo, a citosina, ou melhor, a adenina, vou começar por ela, vermelhinha aqui, representada pela letra A, só se junta, só pareia com outra molécula chamada de timina. Já a citosina só se pareia com a guanina. E assim os degraus no DNA vão se estruturando através dessa maneira. Adenina com timina, ou então citosina com guanina. Claro que pode se repetir outras vezes citosina com guanina mais de um degrau, ou adenina com timina mais de um degrau, ou seriam intercalados. E assim vai. É esta ordem que vai determinar o que é um organismo ou outro organismo. O DNA, vamos lembrar da biblioteca de novo. O DNA fica lá na biblioteca, que é essa biblioteca, o núcleo da célula. E essa biblioteca, ela não fica em qualquer local, ela fica numa base super protegida. E não qualquer pessoa que entra ou que sai dessa biblioteca. É a parte mais preciosa da célula. Então, é neste local que é produzida a principal estrutura do nosso corpo. O DNA, ele tem como função indireta, ou mesmo direta, de produzir uma estrutura, uma molécula chamada de proteína. A proteína é a molécula que consegue fazer tudo no nosso corpo, no sentido de tirar o lixo do nosso organismo, fazer os metabolismos necessários para a absorção de gordura, de fibra, de reconstrução molecular, do transporte. A proteína é um mensageiro de substâncias químicas do cérebro, por exemplo, para o nosso rim, é responsável pelos hormônios, eles estruturam partes celulares, como a parte do nosso esqueleto, enfim. As proteínas que são os principais agentes de ação, de construção, são os blocos básicos do nosso organismo. E como é composta, o que é composta, como é composta uma proteína? A proteína, existem milhares, milhões, talvez bilhões de proteínas. Por que existem tantas? Porque as proteínas são formadas como legos. Tem vários bloquinhos diferentes e a posição diferente de cada bloquinho vai gerar uma proteína. E cada proteína, como eu disse, vai ter uma função no organismo. Existem 20, não aproximadamente, existem de fato 20 bloquinhos diferentes de Lego que compõem essa proteína. Esses bloquinhos diferentes de Lego são chamados de aminoácidos. Os aminoácidos, então, podem se agrupar de diferentes estruturas, dependendo do tipo de aminoácido que foi formando. E aí vocês têm uma ideia de como é a variedade que pode existir de proteínas. Lembrando que um aminoácido pode repetir nessa proteína. Então, existem infinitas, praticamente, possibilidades de proteínas. Então, aqui está representando uma proteína sendo formada por 4 tipos de aminoácidos. Lembrando que cada aminoácido, então, aqui está representado como se fosse um bloquinho de Lego. E quem é que organiza essa estrutura? É o DNA. Eu vou falar mais para frente. Se você, então, a partir dessa proteína, eu consigo ter uma célula, um conjunto de proteínas agindo de forma organizada, estrutura-se uma célula. E
como que é formado uma proteína? Como que é determinado uma proteína? Como eu disse, as proteínas são formadas por aminoácidos. Ok. Esses aminoácidos são escolhidos através de cada 3 tipos de bases. Lembra que eu falei dessas moléculas que formam os degraus no DNA? Adenina, timina, timina. Quando tem essa trinca, forma um tipo de bloquinho de Lego, ou seja, um aminoácido. Cada trinca vai formar um determinado bloquinho de Lego. Então, assim, é colocado sequencialmente no DNA e, portanto, é feito uma leitura para formar diferentes estruturas de proteína. Então, o DNA gera uma proteína e as proteínas organizadas, e a partir de um certo processo metabólico, consegue estruturar um conjunto de proteínas consegue compor uma célula, junto com acessórios, como lipídios e outras estruturas mais. Um conjunto de células aqui eu consigo então formar órgãos, e um conjunto de órgãos depois estruturados, eu consigo construir uma pessoa. Então, lembrando que a partir do DNA, o DNA transforma, tem a senha, o segredo das proteínas certas, e as proteínas certas conseguem metabolizar e junto formar uma célula, e um conjunto de células com determinadas proteínas e ações específicas conseguem formar os órgãos. E os órgãos, dispostos de forma específica, por exemplo, pode formar uma pessoa. Só que é um problema no sentido de um DNA chegar a produzir uma proteína. Não é uma forma direta, não é assim que funciona. A via não é direta. O DNA, então, como eu disse, ele está muito bem protegido no núcleo da célula. Enquanto isso, os aminoácidos, ou seja, os bloquinhos que formam as proteínas, estão fora do núcleo. Logo, o DNA não consegue sair com sua receita, suas instruções para fora do núcleo, da mesma forma que os bloquinhos, os aminoácidos que compõem a proteína, não conseguem entrar no núcleo. Para isso acontecer, é como se fosse na biblioteca. Você não pode sair com um livro, se você não tem a carteirinha. E se for como é uma biblioteca muito específica, você também não pode entrar na biblioteca sem carteirinha. A única maneira que a gente consegue, então, resolver esse dilema é através dessa estrutura, que é uma enzima, que ela vai tirar uma cópia do DNA, formando assim uma estrutura. Agora não é uma dupla hélice formando uma espiral, uma escada em espiral, mas sim uma fita simples. Essa fita simples, que é uma cópia do DNA, uma cópia de um dos lados da fita do DNA, é chamado de RNA. O RNA, ele sim consegue sair livremente desta biblioteca, ou seja, consegue sair livremente do núcleo. São, portanto, levadas proteínas específicas que retiram o DNA, ou melhor, o RNA, que é a cópia de uma parte do DNA, de dentro do núcleo. Após essa saída do RNA do núcleo, ele é levado para uma estrutura chamada de ribossomo, que é uma organela que ela consegue, como vocês vão ler, produzir as proteínas. O ribossomo vai ler o RNA, vai ler as trincas de cada 3 tipos de degrauzinhos, ou seja, 3 tipos de bases. Ele pega uma pecinha de Lego, pega mais 3 e pega mais uma pecinha de Lego. Lembrando que cada trinca representa um tipo de pecinha de Lego, que é uma base. E assim vai caminhando ao longo da fita. E cada tipo de pecinha de Lego, em posições específicas, vão formar uma proteína. E essa proteína, então, vai trabalhar para construir uma determinada parte da célula, ou vai ser um mensageiro, enfim, vai trabalhar onde deve trabalhar. E é isso
E é dessa forma, com determinadas enzimas, com posições determinadas dessas trincas, vão se formar os diferentes organismos. O que diferencia eu de outra pessoa é menos de 1%. Ou seja, a gente tem a mesmíssima instrução no nosso DNA. Uma pequena diferençazinha, esse menos de 1%, que vai determinar toda a característica, todo o universo que eu represento e você representa. Espero que tenha ficado um pouco claro sobre a função do DNA, o que ele é composto, como é feito para, a partir do DNA, formar proteínas e como as proteínas são importantes no nosso organismo. Tá legal? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp, que eu estou à disposição. Fiquem bem e uma ótima semana para todos.